CBN Caruaru. Nove horas e 34 minutos. Voltamos com a segunda meia hora do programa dessa terça-feira, né? Hoje, 28 de fevereiro de 2023. E vamos conversar com a deputada estadual Débora Almeida. Deputada, bom dia. Bom dia, Reni, bom dia, Jessé, bom dia a todos os ouvintes da CBN. Muito bom falar com vocês. Bom, deputada, as comissões na LEP, né, são bastante importantes para a gente explicar para o amigo ouvinte, né, que não está inteirado no trâmite que acontece na Assembleia. Todos os projetos passam por determinadas comissões, né? Uma das principais é a Comissão de Justiça e Redação, né, a qual há o encaminhamento para outras comissões. Se um projeto é apresentado na área da saúde, ele passa pela Comissão da Saúde. Se tiver questão de orçamento, passa pela Comissão de Orçamento. Enfim, é distribuído a tudo isso entre esses trabalhos das comissões, que tem, claro, os servidores de cada comissão, mas tem a presidência e a vice, né, a relatoria de cada comissão. Como é que tem sido debatido os nomes que vão compor cada comissão na Assembleia e o nome da senhora está sendo ventilado para qual comissão? Reni, hoje pela manhã, aqui vai ser definido, né, a gente vai ter as eleições, né, para escolher a presidência, né, da Comissão de Justiça, da Comissão de Finanças e da Comissão de Administração Pública. Mas como você falou, as comissões elas são muito importantes. Todo projeto de lei apresentado por um deputado que venha por parte do governo, ele vai para as comissões e é nas comissões onde acontece, né, a possibilidade dos deputados apresentarem alterações ao projeto, acrescentar alguma coisa e fazer um debate de forma muito específica. Então, é onde acontece todo o trabalho legislativo aqui na Assembleia. E ontem à noite, né, os partidos fizeram as indicações dos membros, né, tanto titular quanto suplentes, os titulares e suplentes, né, para essas três comissões, né, de Justiça, Finanças e Administração. E agora, pela manhã, a gente vai ter a eleição para poder definir quem vai presidir, né, essas comissões. O PSDB, né, está com um bloco, né, junto com o Patriota, e aí nós fomos indicadas, né, para participar como titular da Comissão de Justiça e da Comissão de Finanças. Pois é, importante as comissões, como já trouxemos aqui no início, deputada, ao mesmo tempo que isso passa também pelo alinhamento da casa, de como está o ânimo da casa, até para o desenvolvimento de projetos dentro, né, que se passa naturalmente por essas comissões. Como é que tem sido esse debate, assim como foi também, né, a gente acompanhou um debate bem tranquilo em relação à presidência da mesa diretora, ao mesmo tempo que agora nós temos uma nova escolha que é a das comissões. É natural, né, que cada um dos partidos, né, busque os seus espaços, né, cada um com suas bandeiras e vai localizando os seus membros, né, seus membros partidários, seus deputados, né, em cada uma das comissões, conforme muito, né, as bandeiras debatidas e defendidas por cada um dos partidos. A gente, durante a semana passada, no início já do dia de ontem, a gente já teve uma reunião, foi até tarde da noite. Existem alguns consensos, mas outros ainda não. E aí hoje vai ser definido, né, exatamente essa definição das presidências que, de forma muito legítima, a gente tem mais de um deputado concorrendo e colocando seu nome para presidir as comissões. Bom, deputada, paralelo a isso, né, as discussões sobre os representantes de cada partido, o representante do governo, o representante da chamada oposição, e o nome da senhora foi escolhido, né, para estar à frente do PSDB, né, o partido da governadora Raquel Lira, ou seja, mesmo não sendo a liderança direta do governo, a senhora vai ter um papel atuante aí em torno desse legado que é apresentado hoje pelo novo governo e também, claro, a representação do partido. Como é que a senhora tem se articulado, conversado com os demais e pensado como é que vai ser essa liderança? A gente está ainda numa fase, né, de conhecimento, de aprendizado, mas com muita conversa, com muitos debates, né? Agora de manhã mesmo a gente já estava, né, conversando com alguns deputados exatamente sobre o funcionamento, né, de cada uma das casas, funcionamento das comissões, e eu tenho certeza, a gente está sentindo, né, que aqui a gente vai ter um bom debate em cada uma das comissões, no plenário. Eu vejo muita boa vontade, Reni e Jessé,
por parte, né, de todos os deputados, independentemente de que seja oposição ou governo, e aqui a gente tem uma outra bancada, né? Houve uma alteração no regimento interno no início do ano, e hoje a gente tem também uma bancada de independentes, né, formada por alguns partidos que não se posicionam nem favorável ao governo, nem de forma na oposição. Então, são bancadas independentes também. Pois é importante essa divisão, inclusive, né, visto que a democracia ela possibilita essa divisão e naturalmente a defesa das ideologias e das pautas de cada bloco, mas tendo em vista, né, essa boa relação que tem sido citada por vários parlamentares, inclusive pela senhora nessa entrevista, nesse início de legislatura, nós temos também um alinhamento de conversa ainda maior com a governadora, tendo em vista que ela tem se reunido tanto com os prefeitos dos municípios quanto também com os parlamentares da Assembleia. Isso tem favorecido o andamento das coisas, já visto que nós temos um novo governo também no Executivo? Tem sim, Reni. A gente já teve várias oportunidades de conversar com a governadora, né? Ela convidou, né? Já teve um momento antes mesmo da posse, depois, né, quando tivemos a posse, tivemos uma reunião lá no Palácio com a governadora, a vice-governadora, e depois ela reuniu também algumas bancadas partidárias, né? Então está com um diálogo aberto. A gente, nesse próximo mês agora, que é já quase completando os 100 dias, né, do governo Raquel Lira, a gente espera também vão ter muitas definições, né? Tem muita coisa ainda para ser definida no governo, né, nas secretarias executivas, cargos de direção, né? Então, a gente está aguardando também essas definições por parte do governo e para que a gente possa ter, né, realmente uma efetividade na vida da população. Então, tem muita coisa. Ontem mesmo nós estivemos com a governadora, né, na AMUP, ela estava lá na posse da nova presidente da AMUP, e aí exatamente ela falando isso, né, que está nessa fase, né, de final de organização e já entregando algumas entregas importantes, né, como o Cuida PE, né, muito importante a gente dar uma resposta para a fila enorme que a gente tem de pacientes aguardando cirurgias, exames. Então, a população está esperando isso também. Então, nos próximos dias, eu acredito que a gente vai ter anúncios importantes e a governadora, o governo do estado, o povo pernambucano, pode contar com a Assembleia Legislativa. Deputada, falando sobre essas pautas ligadas, inclusive, como a senhora citou, à AMUP, né, aos municípios e essa defesa dos municípios em relação com o governo do estado e a própria Assembleia, sendo uma deputada, né, com uma ligação maior para o interior, principalmente aqui para o Agreste, como é que tem sido essa relação em relação agora ao investimento, que há uma possibilidade de investimento para as estradas? Nós sabemos que muitos dos municípios que estão fora das grandes rotas, como a BR-232 e a BR-104, sofrem com as estradas, né, sem qualificação, e há uma perspectiva de investimento também. A gente vê, a gente vai está tendo nessa legislatura, né, vários deputados que foram ex-prefeitos, e uma outra coisa muito importante, Reni, a gente está tendo nessa legislatura muitos deputados, né, da região Agreste, né, nessa nossa região daí do Agreste. Tem Agreste Meridional, Agreste Central, e trazendo exatamente essa necessidade. É muito importante que a gente resolva, né, problemas estruturais para quem está produzindo na nossa região do Agreste, como o polo de confecção, o polo da avicultura, a própria agricultura familiar, né, com estrutura de transporte para baratear esse custo. Hoje a gente sofre com um problema muito sério, por exemplo, a falta de água. Então é muito importante enfrentar, né, de frente o problema da questão da Compesa, do abastecimento de água. Então, são coisas essenciais, né, que a gente precisa estar disponibilizando para que o nosso povo tenha, né, quem está produzindo, tenha o básico para poder produzir, gerar emprego, gerar renda e levar desenvolvimento para o nosso interior do estado de Pernambuco. Né? Isso é muito importante. A gente tem o polo de confecção importantíssimo. Né? Aí o polo, né, de confecção, o polo também, né, cultural, né, do barro, a parte da agricultura, então são da pecuária. Então a gente precisa muito desse olhar
e eu tenho certeza que a gente tem hoje uma bancada aqui do interior do estado que está levando e está levantando esses problemas também. Deputada, a senhora falou sobre os 100 dias do governo Raquel, né? Agora completando entre 59 e 60, tendo aí esse mês de março praticamente, né? Completando pelo menos os 90 dias. E aí se articula, né? Se pensa muito no campo político, na verdade, que os 100 dias é aquela lua de mel onde se apresentam os projetos, né? Os encaminhamentos principais do governo, da cara do governo, para que a partir daí, até dentro da Assembleia, né? No Legislativo, se consolide o que é oposição, o que é base, o que é, de fato, pessoas que vão estar no campo alternativo. E eu lhe pergunto hoje qual a avaliação que a senhora faz desses primeiros 60 dias do governo Raquel e o que ela terá pela frente ao longo desses próximos 40 dias. Eu vejo muitos desafios, né, para o governo Raquel Lira, né, foram 16 anos, né, do governo PSB, né, muitos problemas, né, estruturais que precisam ser levantados, né, e precisam ser enfrentados, como por exemplo, que eu falei aqui, a questão da saúde. Então, os próximos dias, eles são bem desafiadores, mas com certeza a governadora já está preparando para apresentar para o povo pernambucano algumas respostas imediatas que são necessárias, né? Na saúde, na segurança. A gente tem também a questão aí no carnaval e no próprio dia a dia a gente vê uma maior presença também da polícia já. E isso a gente vai ver de uma forma muito, muito presente no governo Raquel Lira a partir dos próximos dias. Pois é, importante essa avaliação, ao mesmo tempo que o trabalho que é feito em conjunto, observando, né, os desafios que se tem nessa transição de governo, já que estamos aí falando de 16 anos de um outro modelo de gestão, e agora o Estado sente um choque de realidade, mas com muitas coisas, inclusive, deputada, para terminar, né? Muitas coisas ficaram pela metade, e aí há uma expectativa em torno, né, desses empreendimentos que ficaram pela metade e que naturalmente favorecem demais a população se estiverem prontos. Como é que tem sido avaliado, levado em conta também essa questão pelo governo? Exatamente, Remy. A gente tem diversas obras, né? Obras que foram iniciadas no governo passado, obras que estavam paradas, algumas obras em andamento. Então está sendo feita uma avaliação, né, pelo governo do estado, dando prioridade àquelas obras, né, que estão com 80% de execução, para que ela possa já se concluir, né, e fazer um levantamento dessas obras para poder só depois fazer novas contratações, né? É necessário que a gente conclua, né, vários ciclos que são de obras essenciais, né, para a nossa população, como rodovias, né, como obras estruturais, né, de abastecimento de água, as barragens também. Então, tudo isso está sendo levantado pelo governo Raquel Lira nesse início de mandato. Deputada, agora eu queria falar um pouquinho, né, a gente está chegando no finzinho da entrevista, mas eu queria falar um pouquinho ainda sobre sua área no setor da avicultura, né? A senhora tem uma ligação muito forte com os municípios que têm essa produção e, ao mesmo tempo, há algumas dificuldades que são enfrentadas, principalmente nesse pós-pandemia, que a gente vai enfrentando dificuldades no comércio também, a economia ainda retomando. Como é que tem sido levantado os problemas, claro, e, evidentemente, projetos para ajudar o setor? Remy, a gente nesse momento, a avicultura, né, tem uma ameaça, né, muito presente já no entorno do nosso país, que é a gripe aviária. Né? O setor da avicultura ele é muito importante. Né? O ovo, eu digo que o ovo é um dos alimentos mais democráticos que a gente tem, ele está na mesa de todo mundo. Né? E hoje a gente é muito importante, né, na geração de emprego para o nosso estado, são cerca de 170 mil empregos diretos, né, com a produção de 14 milhões de ovos dia. Né? Então, existe um risco sanitário de se chegar a gripe aviária ao nosso estado. E aí a gente está junto com a AVIP, né, a Associação de Avicultores de Pernambuco, junto com a DAGA, a Secretaria de Agricultura e o Governo do Estado. Inclusive, amanhã a gente vai ter uma reunião com a Secretaria de Agricultura e a AVIP, né, e os avicultores. Por quê? Porque existe esse risco sanitário, né, da gripe aviária chegar ao nosso estado, ao nosso país, por meio das aves migratórias. Né? Então, é necessário um cuidado, uma atenção sanitária para que a gente evite uma contaminação do plantel, né? Que isso leva a 80% e até o sacrifício de todo um plantel de aves e um grande impacto na vida da população, na geração de emprego, na economia.
Então, é uma preocupação muito grande e a gente está trazendo essa preocupação, como também outras preocupações que são estruturais, como a questão de água, como a questão de transporte, e trazendo a importância de a gente ter o ramal da Transnordestina, né? É muito importante a gente baratear, Reni, o custo de produção do polo de confecção, o custo de produção da agricultura, da pecuária, a gente possa ter a matéria-prima, né, a um custo bem menor, a gente possa escoar a nossa produção a um custo bem menor e ter competitividade. Então, a gente está, com certeza, né, junto de todos esses setores produtivos, podendo falar também e trazer essa demanda. Bom, agradecendo a participação aqui da deputada estadual Débora Almeida, desejando sucesso ao longo dos próximos meses de trabalho nessa liderança, né, e nas comissões que a senhora fará parte, e a gente volta a conversar em outro momento. Tá bom, muito obrigada, Reni, muito obrigada, Jessé, muito obrigada a todos os ouvintes da CBN. Obrigada pela oportunidade. Intervalo.